Eu não sei se você vai concordar comigo, mas nós precisamos contagiar outras pessoas, ter uma vida contagiante para contagiar outras pessoas. E isso vai nos ajudar a viver uma vida onde nós estaremos trazendo outras vidas para o reino, para Jesus. Mas não sei se você concorda que nós precisamos de um avivamento pessoal e até coletivo para contagiar outros. Precisamos ser avivados para evangelizar. Avivar o que é? É fazer com que aquilo que não está muito visível, tornar visível. Nós temos o grande amor de Deus por nossas vidas, que através de Jesus Cristo, teu filho, seu filho, ele nos amou tanto que deu seu filho para que fôssemos resgatados do império das trevas e de uma vida de morte, ou melhor, de uma morte eterna. Eu digo isso porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também nós caminhamos embaixo de uma promessa. Estamos embaixo de uma promessa que está lá em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Senhor, nós lemos a tua palavra. Precisamos, Senhor, aquecer nossos corações, nossas vidas, fazer bem visível, Senhor, nossas vidas diante de Ti, mas também diante do mundo, diante de todos aqueles que ainda precisam receber a Ti como Senhor e Salvador. E nós precisamos de um avivamento. Eu preciso de um avivamento. A tua igreja precisa de um avivamento para sair das quatro paredes e ter uma vida contagiante, uma vida que possa trazer vidas aos teus pés. Obrigado pela leitura da tua palavra, assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Gente, o cenário atual da Igreja de Cristo exige muito mais do que uma mera adaptação. Nós precisamos refletir profundamente, e isso é inadiável. O avivamento. É preciso que possamos pensar muito sobre isso, porque a igreja hoje está exigindo muito mais que adaptação, como disse, mas precisa de um avivamento. E este não é um detalhe da fé, é a chave para a sobrevivência espiritual de todos nós. Avivamento, é bom que se diga que não é emoção, avivamento é transformação. Se eu ficar aqui somente na emoção e não ter a minha vida transformada, nada eu transmitirei aos outros que estão me ouvindo. E a nossa renovação é o único caminho para enfrentar a decadência moral, a confusão espiritual e a frieza de nossos dias. Para termos uma vida contagiante, que leve outros a Cristo e também um avivamento, não podemos seguir como estamos. Precisamos de fogo, precisamos de vida, precisamos de Deus, precisamos ficar incomodados com a situação que estamos vivendo. Lembre-se, o avivamento não é um detalhe, repito, não é um detalhe em nossa vida, é a chave para a nossa sobrevivência espiritual. Porque somente com avivamento os pecadores serão despertados e virão a Jesus. É comum nós assistirmos culto ou participarmos de cultos, mas não haver uma conversão. A gente se acomoda com essa posição, com essa situação, mas quando há um avivamento,
pecadores, pessoas que ainda não conheceram a Jesus, elas são despertadas e elas recebem a Cristo como Senhor e Salvador. E aqueles que já confessaram Jesus como Salvador serão renovados com o avivamento, porque trarão pessoas para ouvir a palavra, ou elas também transmitirão a mensagem do Evangelho para as pessoas. Quando há um verdadeiro avivamento, o crente ele não vai sozinho para as reuniões da igreja, ele leva sempre alguém consigo. É verdade. E ele está sempre atento e preocupado em transmitir a mensagem do Evangelho a outros. Mas para isso é preciso avivamento. Jonathan Edwards definiu o avivamento dizendo uma obra singular de Deus que transforma vidas ao trazer o céu mais perto da terra. Avivamento não é o resultado de campanhas bem planejadas e eventos bem produzidos. Avivamento é o céu invadindo a terra e Deus quebrando rotinas, sacudindo estruturas e ressuscitando corações. É soberania pura. E avivamento não se força, não se controla, apenas se clama por ele com humildade. Porque o verdadeiro avivamento não começa no palco, começa no joelho dobrado, o coração quebrantado e na fome por mais presença de Deus. Talvez você me pergunte após essa introdução, e quais são os passos para um avivamento? A Bíblia, ela revela, a Bíblia ensina. O primeiro passo que eu posso denominar assim, se eu posso colocar nessa ordem, é que o primeiro passo para um avivamento é a humilhação. Humilhação. Sabe, gente, sem quebrantamento não há espaço para o sopro do Espírito. O orgulho fecha as portas do coração à graça. Deus que habita na eternidade também habita com o contrito e abatido de espírito. Ele está sempre atento para entrar e fazer morada. Mas não feche o coração. Abra o coração. A Bíblia ensina que antes da restauração vem o arrependimento e antes do avivamento vem a humilhação. É aqui que começa o avivamento, com corações prostrados. E é importante a gente entender que avivamento não se organiza, não se programa, porque é concedido do alto, como resposta a uma igreja que se humilha diante de Deus. Jonas Madureira, em seu livro Teologia e Vida Cristã, escreve: a oração do avivamento é um grito de falência espiritual, é um clamor por misericórdia de quem já não tem forças para fingir devoção. O perigo do orgulho religioso é que ele mascara a real condição do coração. O formalismo nos convence que estamos bem, ainda que longe de Deus. Mas como disse o salmista, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Lá no capítulo 139, versículo 23. Igreja do Senhor Jesus, amigo, amiga, você que está nos ouvindo, se almejamos experimentar em nossos dias um novo e poderoso mover do Espírito Santo, precisamos começar com humildade, examinando nossas falhas. O avivamento não começa com o mundo sendo transformado, mas com a igreja sendo confrontada. A igreja precisa mais do que métodos, ela precisa de um arrependimento. Abacuque clamou dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Quais são os passos para um avivamento e sermos de forma concreta vidas que contagiem outras vidas? Além da humilhação, segundo ponto, além da humilhação diante de Deus, precisamos ter convicção de nossos pecados. Quando o Espírito Santo visita uma igreja, ele não a massageia, ele a quebranta. O avivamento começa não com gritos de vitória, mas com gemidos de arrependimento. É impossível permanecer indiferente quando a glória de Deus se manifesta. Lembram-se de Isaías 6:5, quando ele viu aquela coisa gloriosa, maravilhosa enchendo o templo, ele gritou dizendo: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios. Foi o que aconteceu no cenáculo.
Nos dias de Lutero e em tantos outros momentos da história, sempre que Deus se aproxima, o coração do homem é exposto em sua miséria e maldade. Jonathan Edwards, ao descrever o avivamento em sua cidade, testemunhou: jamais vi tantos se prostrarem sob o peso da culpa, reconhecendo a grandeza de sua depravação e correndo para Cristo como único refúgio. A convicção de pecado, gente, é obra direta do Espírito Santo, e ele não nos acusa como o diabo faz, mas nos convence com verdade, nos conduzindo à cruz de Cristo. Martin Lloyd-Jones escreveu que a primeira evidência do avivamento é a consciência de nossa pecaminosidade. Avivamento não começa com alegria, mas começa com pranto. Não há avivamento sem confronto com o pecado. A santidade de Deus desnuda a nossa corrupção moral e espiritual. E então, como Paulo, muitos de nós deveríamos cair de joelhos e bradar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7:24. Calvino, com sua percepção cirúrgica da alma humana, afirmou que o homem jamais chegará ao verdadeiro conhecimento de si mesmo, até que tenha contemplado a face de Deus e, ao fazê-lo, descubra a sua podridão e miséria. A visão de Deus produz a visão correta de nós mesmos. Nós temos exemplos disso na Bíblia, como disse que Isaías, ao ver o Senhor exaltado, exclamou: ai de mim! Pedro, diante da glória de Cristo, exclamou: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. E foi assim com todos que ao longo da história foram visitados pelo Espírito de forma avivadora. Thomas Watson escreveu que até que o pecado se torne amargo, Cristo não será doce. Quando o Espírito Santo ilumina a consciência, o pecado deixa de ser tolerado, justificado ou escondido, ele se torna insuportável. Esse também é um dos caminhos do avivamento, onde o Espírito Santo nos leva ao quebrantamento, não para nos destruir, mas para nos conduzir ao Calvário, onde a justiça de Deus e o amor de Deus se encontraram. O avivamento acontece onde há lágrimas, lágrimas sinceras, confissão autêntica, onde há perdão abundante. Deus não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega, o arrependimento que Deus cria, Ele mesmo consola. O avivamento não termina no desespero, mas passa por ele, não se firma na angústia, mas floresce no arrependimento. Deus exalta os que se humilham, como diz lá em Tiago 4:10. Terceiro ponto, mas para um verdadeiro avivamento que contagie outros além da humilhação e do arrependimento e convicção de pecado, precisamos retornar à palavra de Deus. Nenhum avivamento verdadeiro aconteceu na história da igreja sem que houvesse um profundo e radical retorno à palavra de Deus. Quando a Bíblia é restaurada ao centro da vida da igreja, o Espírito Santo sopra vida nova sobre ossos secos, renova a fé do povo e transforma o coração da nação. Mas quando a Escritura é marginalizada, o povo de Deus perde o rumo e a igreja perde a sua voz profética. Mas sempre que há arrependimento sincero, retorno à palavra, o Espírito Santo sopra com poder e traz vida onde havia morte. Vivemos em dias que muitas igrejas estão abandonando o púlpito bíblico em nome de relevância cultural. Eu acompanho aqui no programa Bom Dia 88 as nossas enquetes. Tanta coisa que se fala fora da Bíblia, tanta gente que prega fora da Bíblia, trazendo tantos assuntos estranhos à palavra de Deus. E isso entristece o Espírito Santo. O avivamento não chega, porque nós estamos, infelizmente, substituindo pregações por palestras motivacionais, o Evangelho por mensagens terapêuticas. Contudo, só a palavra, gente, só a palavra tem poder de regenerar. Só a palavra tem poder de santificar.
Só a palavra tem o poder de sustentar o povo de Deus. Como disse Lutero, a palavra de Deus é a maior, mais necessária, mais importante parte da vida cristã. Pode me chamar de antiquado, mas eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Precisamos urgentemente voltar a amar, pregar, meditar e viver a palavra sem superficialidade, mas com profundidade. Não apenas lendo versículos isolados, mas de submeter a vida da igreja à autoridade das Escrituras. Uma igreja que não volta à palavra é como um navio sem leme, um exército sem espada, uma alma sem direção. Quando o povo de Deus perde a fome pelas Escrituras, ele se torna vulnerável às heresias, às idolatrias do ego e aos modismos que arrastam multidões, mas não transformam corações. Você tem aberto a Bíblia em casa? Pastor, você tem aberto a Bíblia na igreja, com a igreja? Às vezes nós perdemos uma hora com oportunidades, com cânticos, e reservamos 15 minutos para abrirmos a Bíblia e meditarmos nela. Precisamos mudar isso. Concorda? O avivamento vem quando a gente retorna à palavra de Deus, quando a gente ama a palavra de Deus, quando a gente abre a Bíblia e ali há um esclarecimento do Espírito Santo de como devemos nos conduzir no nosso dia a dia. Quarto ponto, uma vida contagiante só pode ser vivida com avivamento que nos leva à humilhação, à convicção de pecados, ao retornar e viver a palavra e à oração por poder espiritual. Se nós como igreja queremos experimentar um verdadeiro avivamento que contagie outros, devemos retornar à prática fervorosa da oração por poder espiritual. Por que isso? Porque o avivamento não é produzido, não é fabricado por técnicas humanas, nem produzido por esforço organizacional. Não, vem aqui à frente porque vai haver um avivamento, eu vou derrubar. Não, isso não é produzido por mãos humanas. Ela é uma obra soberana do Espírito Santo, que responde a um povo quebrantado, humilde e perseverante na oração. Não há avivamento sem intercessão. Não há poder sem súplica. O Espírito é derramado sobre um povo que ora com sede de Deus e com fé em suas promessas. Já citei aqui Jonathan Edwards e vou repetir, novamente citando ele, o pregador do grande avivamento. Quando Deus deseja operar grandes coisas, ele diz, ele move o seu povo a orar por elas. O próprio Pentecoste foi precedido por oração unânime e perseverante no cenáculo. Infelizmente, hoje estamos substituindo o clamor coletivo por eventos bem estruturados. Mas onde falta oração, falta poder. Onde não há joelhos dobrados, não há corações abrasados. Devemos orar com insistência, como quem sabe que sem o sopro do Espírito não há vida, nem fervor, nem transformação. As nossas reuniões de oração morreram. Já não existem mais. E quando existem, é apenas 10, 15 minutos e o povo fica cansado de ficar de joelhos ou ficar em pé. As nossas reuniões de oração estão morrendo. Vamos orar com insistência. Quando a igreja volta a orar com fé e urgência, Deus rasga os céus, renova os corações, e o povo que ora é o povo que vê milagres. A igreja que clama é a igreja que permanece fiel em tempos difíceis e frutífera, mesmo em meio à oposição. Querido, querida, eu e você, todos nós, estamos precisando de um avivamento. Sabe por que a gente programa algo para fazer na área espiritual e não chegamos ao final? Porque não estamos vivendo o avivamento em nós.
Nós vamos ao culto uma vez por semana, talvez de 15 em 15 dias, porque falta sede, vontade, desejo, fogo, avivamento de Deus nas nossas vidas. Estamos sempre enrolados, não conseguimos orar direito, não conseguimos jejuar, não conseguimos ler Bíblia, não conseguimos. Deixamos as coisas sempre pela metade. Alguns não se convertem, apenas como não tem conversão, só tem adesão. Eu vou ficar aqui porque eu gosto dessa estrutura, eu gosto dos louvores, eu gosto dos meus amigos que vêm comigo, eu tenho até uma outra religião. Eu venho aqui porque tanto lá na outra religião como nessa religião, Deus fala também. É apenas adesão e não conversão. Falta avivamento. Falta avivamento. Nós não somos contagiados pelo avivamento, pelo Espírito Santo, e não conseguimos contagiar outros. Eu quero que você viva um avivamento na sua vida. Assim como eu necessito de um avivamento. Nós precisamos desse avivamento para vivermos uma vida contagiante. E nós aprendemos que viver uma fé vibrante é muito mais do que palavras. É viver para contagiar, impactar, interagir, influenciar e alcançar. João 21, após a ressurreição, Jesus tem um encontro profundo com Pedro. Ali ele não apenas restaura o seu discípulo, que o havia negado, mas também revela o que mais importa: amar a Cristo é cuidar de pessoas. Servir vidas é o nosso chamado e também a nossa maior recompensa. Não serão os títulos que marcarão a nossa vida espiritual, mas sim as almas que ganhamos para Jesus. Eu creio que o avivamento descrito hoje para nós nos fará contagiar pessoas para o reino. Humilhe-se, tenha convicção de pecados, peça perdão a Deus, sinta-se perdoado por Ele e ainda mais perdoe-se. Voltemos à prática da leitura bíblica e a aplicação em nossas vidas. E ore por um avivamento que nos leve à responsabilidade de contagiar outros.